Olá a todas e todos. É com muita alegria que nós, do Grupo Espírita Casa do Caminho, damos início a mais um Evangelho online, que nós estamos fazendo com muito amor para todas e todos que possam assistir a esses momentos que nós vamos passar juntos aqui agora. Nós ficamos localizados no Brasil, em São Paulo, na Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana. E daqui nós queremos abrir as portas dos nossos corações, das nossas mentes e da nossa casa para quem quiser participar desse momento tão sublime, tão importante, que foi preparado pelos espíritos amigos, coordenadores do nosso trabalho, e nós já vamos agradecendo a Itaporã, nosso coordenador maior, que coordena as equipes espirituais para prepararem a melhor ambiência possível para esse momento que nós vamos compartilhar. Para que a gente possa ajudar, a gente pede para que a gente procure um lugar tranquilo, que eventualmente a gente possa desligar os aparelhos que não estão sendo utilizados nesse momento para assistir a esse Evangelho, que nós possamos nos desligar dos nossos problemas do dia a dia, trazermos para a nossa mente, para a nossa tela mental, a figura do querido Mestre Jesus, e possamos acalmar nosso coração e nos conectar com o que vamos aqui ouvir. Margarete, nossa companheira, trará a palestra sobre o tema Parábola do Rico e de Lázaro, em mais alguns momentos. Depois nós teremos uma sessão com as vibrações e depois o Fabiano vai encerrar o nosso encontro. O Rogério vai cuidar das vibrações para a gente. Então é com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, trazendo as nossas melhores vibrações, que nós gostaríamos de, com a bênção dos nossos amigos espirituais, iniciar esse Evangelho, com muito amor e muita paz para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Margarete, por favor. Queridos irmãos e irmãs, que neste momento compartilham comigo este momento de reflexão em torno do Evangelho de Jesus. O tema escolhido para hoje é a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 a 31. É uma parábola por demais conhecida, porque ela fundamenta a maior preocupação do ser humano com relação à sua vida futura. São a questão das penas e gozos futuros, após a morte. Então, ela tem uma importância muito grande nesse sentido. Entre as explicações todas que o Evangelho nos traz, essa é a que destaca muito bem essa circunstância humana. É por demais conhecida, mas vale a gente relembrar alguns detalhes, né? Havia um homem muito rico, em condições extremamente favoráveis, de todos os gozos terrenos, mas à porta de sua casa vivia um outro homem, diz aqui, chamado Lázaro, um mendigo, que esperava pelas migalhas que caíam da mesa do rico para que ele pudesse se alimentar. Era tão grande a carência deste homem que a única expressão de afeto que ele poderia ter, de consideração, de ser visto, era por cães que vinham lamber-lhe as feridas. Tal o estado de carência e pobreza desta criatura. Mas um dia, morreu o rico e morreu o Lázaro. E Lázaro é acolhido no seio de Abraão, com isso representando as maiores graças espirituais que se poderiam almejar na história e na tradição do povo judeu. E o rico foi sepultado, como diz, no Hades. Ou seja, ele está numa condição, Hades é um termo para explicar
o inferno. É o mesmo que o inferno tem o mesmo significado para nós. Ele seria mais nas entranhas da terra, mais, né, submerso. E aí a gente compreende que as situações se inverteram completamente. E uma vez invertidas as situações, o próprio rico vai tomar consciência pelo sofrimento e ele vai ver o Lázaro no seio de Abraão. E aí ele clama, né? Ele clama: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a boca, que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Inverteu-se o estado de carência, absolutamente inverso, né? Agora ele suplica por umas gotas de água que lhe acalme e refresque a sua sede. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós, está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para vós. Mas o rico continua insistindo e replicou: Pai, eu te rogo então que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar, a fim de que não suceda com eles o que e venham para cá neste lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a parábola, portanto, em que nós percebemos 2 estados conscienciais, né? Nós percebemos o estado do rico, que usufrui todas as benesses da matéria, mas é escravo dessa matéria. É tão escravo que nunca ele se incomoda e nunca ele tem um gesto de compaixão em função daquele que sofre, que está à sua porta, como diz a parábola. Então, ele está preso à materialidade, preso às sensações, consigo mesmo, num egoísmo e num hedonismo incrível. Do outro lado, nós temos o Lázaro, que representa os excluídos, os sofredores que esperam pelas recompensas no outro lado da vida. E assim, estão, através do sofrimento, a caminho da espiritualização. Quando o mundo da matéria não responde às nossas necessidades, nós lembramos, né, de que existe um Deus, existe algo mais, uma esperança para todos nós. Então, voltamos-nos para essa vida futura. Pelas leis de causa e efeito, uma vez que Deus é justo, nós temos o rico em sofrimento e o Lázaro em felicidade. O diálogo que se segue, né, pedindo a Lázaro que molhe o dedo, na verdade, ele não pede. Ele pede a Abraão, mas que mande Lázaro. Essa posição é a posição de arrogância. É a posição daquele que quer ser sempre servido. É a posição daquele que se vitima, né, na sua circunstância e exige um alívio na sua própria circunstância. Isso ainda é orgulho, né? É egoísmo. E aí, Abraão diz para ele que não pode fazer isso, porque existe um abismo. Assim, nesse abismo, não pode quem está acima descer e quem está abaixo subir. Então, está rompido a comunicação. Está rompida, pois, a comunicação. E esse abismo
né? É algo que nós vamos conversar um pouquinho, mas acompanhando, para confirmar esse abismo, nós temos a continuidade do diálogo, em que ele pede para que Lázaro vá até aos seus irmãos avisar o que acontece quando há essa escravização no mundo da matéria, quando há esse mergulho, esse gosto, né? Essa entrega, esse domínio da matéria, essa indiferença para as coisas das realidades maiores. E ainda assim, Abraão diz, mas eles têm Moisés e os profetas. Ou seja em qualquer circunstância, as leis divinas estão claras e colocadas para nós, para que nós percebamos aquilo que nos compete fazer em benefício de nós mesmos, né? Em benefício dessa nossa espiritualização, em benefício daquilo que somos como espíritos numa jornada imortal. Aí, nessa circunstância, nós percebemos que ele também, Abraão, não pode atender o pedido do rico. E para poder ouvir a palavra espiritual, a palavra dos espíritos, na verdade, nós precisamos de um preparo. E esse preparo está nas leis de Moisés e nos profetas. Qual seria o ensinamento fundamental de Moisés? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são orientações de como nos relacionarmos com Deus e com o nosso semelhante, e que Jesus resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, 3, mas um refletindo o outro, né? O amor por mim e pelo meu semelhante. Dessa forma, fica estabelecido que não há solução para o rico. Ele vai ali permanecer. E não há nenhuma voz de esperança e de misericórdia para o rico. Então, nesse instante, a gente pergunta, como podemos pensar que algo assim possa sair, né, do coração de Jesus, deste amor misericordioso de Deus que ele veio nos ensinar? A parábola do filho pródigo, dos 2 filhos, do fariseu e o publicano, a lição ocorrida na mulher adúltera, vai e não peques mais. Os sãos não precisam de médico, quando ele se refere que ele veio para aqueles que precisam dele, sair do sofrimento, da ignorância, do egoísmo. Então, como é que podemos pensar? Parece contraditória essa parábola com aquilo que está expresso em todas as lições de Jesus. E aí a gente pensa, seriam interpolações? Seriam interesses, né, de doutrinas, de religiões, para dominar as criaturas pelo medo, pelo pecado, pela ameaça do inferno eterno, né? Aí seriam interpretações literais? Eu acredito que um pouco de cada coisa, porque tudo entre nós é um pouco de joio, é um pouco de trigo, e nós temos que, né, peneirar o trigo para poder produzir o alimento espiritual para todos nós. E assim nós pensamos, né, o que seria, né, esse abismo? E esse abismo é que nós vamos trabalhar, porque a questão está resumida no abismo. No momento em que nós entendermos o que é esse abismo estará suplantado. Então, o que a gente pensa? Ora, o abismo são todas as resistências, são todos os comodismos, são todos os endurecimentos, os egoísmos, a inconsciência em que nós passamos mergulhados na matéria, indiferentes ao sofrimento alheio, sem consciência das leis divinas, mesmo sabendo que elas existem e que são inerentes à nossa condição de criaturas de Deus, nós ignoramos tudo isso. E nessa ignorância, mergulhados nas sensações inferiores da matéria, é que nós vamos assim como que nos petrificando no nosso coração, esquecendo da compaixão.
esquecendo do amor ao próximo. Por isso que essa doutrina que Jesus anunciou para nós no Sermão do Cenáculo, ele nos anunciou, falando aos discípulos que não os deixaria órfãos e que traria o Consolador para explicar tudo aquilo que ele não pôde dizer e para relembrar o que ele também disse. E aí nós temos como consciência de que mais de quase 2000 anos necessários para que o pensamento da humanidade evoluiria a tal ponto capaz de receber essa doutrina abençoada, que é o Consolador prometido pelo nosso amado Mestre Jesus. E essa doutrina vai nos desvendar essas questões do abismo, essas questões da vida espiritual após a morte. E então a gente pode agora vislumbrar o que é esse inferno, o que é esse Hades e o que é esse céu. E no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, nós temos concentrado todas as informações referentes a esse tema, né? Do que acontece com o espírito, conosco após a morte. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, nós temos a doutrina das penas eternas. Depois, Kardec faz um estudo magnífico, impossibilidade das penas eternas. Então, isso já vem colocar, né, claramente que aquele abismo não é uma circunstância definitiva na parábola, mas é uma circunstância daquele momento da mente, da consciência do rico, e que ele vai precisar um pouquinho mais de sofrimento para despertar a sua essência divina, para despertar o seu sentido de que ele também é filho de Deus. Mas para isso ele também terá que perceber todo o bem que deixou de fazer. Quando assim reconhecemos nossos próprios erros, nós estamos começando a caminhar nessa ponte que vamos construindo, rompendo esse abismo entre a nossa infelicidade e a conquista da felicidade. Então, aí nós vamos acompanhando na própria filosofia profunda que Kardec traz para nós, de doutrinas das penas eternas, e como ele vai falar da impossibilidade das penas eternas, porque jamais isto poderia corresponder à ideia de um Deus justo, de um Deus sábio, de um Deus perfeito. Aí as penas futuras, segundo o Espiritismo, são esclarecidas. E vai mostrar, através, por exemplo, da obra do Nosso Lar, de André Luiz, vai mostrar a circunstância transitória, o que representa o umbral. É aquele período de estágio antes que adentremos aos socorros espirituais, aos amparos, às colônias do espaço, as escolas do espaço, as sociedades do ambiente do espaço, onde tudo é muito mais vigoroso e mais rico do que é aqui no nosso plano terreno. E aí esse despertar, esse preparo para ali penetrar, como um habitante, como um beneficiário, nós, um assistido, né, um habitante produtivo, útil na continuidade da vida, é preciso romper esse abismo, que é da ignorância das realidades espirituais, e o abismo que é a falta de amor. É por isso que essa doutrina apresenta para nós o seu slogan maior. O seu maior slogan é caridade, a caridade é a salvação, né? Só a caridade salva. Então, é aí que está a chave para o rompimento desse abismo, para afastar as distâncias entre nós e aqueles que cuidam de nós, na lei da espiritualidade, da solidariedade, que estão presentes entre nós e Deus. São os espíritos que cumprem a sua vontade. Em larga escala evolutiva, em inúmeras escalas, todos eles gradativamente vão trazendo para nós aquele exemplo da escada de Jacó, onde ele percebe na sua evidência
ele percebe os anjos subindo e descendo as escadas em grande atividade, porque eles vêm até nós. Isso que na parábola está dito, que os superiores não vêm até os inferiores, não vêm até os abismos, não é uma realidade. Eles só vêm, evidentemente, quando a criatura desperta. Quando a criatura desperta e sabe rogar o socorro divino, não apenas para sair do sofrimento, mas entender por que sofre. Entender quais os seus gestos geraram sofrimento. E ainda que não possa compreender exatamente, entender que ainda não ama o bastante, que ainda não está solidário, que ainda não é companheiro, que ainda não mitigou nenhuma sede de seu semelhante para poder rogar para si a água bendita. Então, é esta a razão do abismo. É este o esforço que nós estamos todos convidados a realizar para que não venhamos a ter situações dolorosas de enxergarmos outros felizes e nós tão infelizes. Por que não podemos todos nos congratular no plano divino? Mas para isso precisamos exercitar a fraternidade, precisamos da prática do amor ao próximo, a indiferença, os abismos do egoísmo que ainda existem em nós, ainda são os tormentos que criamos para nós mesmos. Mas, confirmando mais um pouquinho sobre o livro Céu e Inferno de Allan Kardec, nós temos a segunda parte do livro, que são as evocações. E nessas evocações, ele vai evocar espíritos que estão felizes, né, a modelo do Lázaro, que estão felizes do outro lado da vida, e todos eles passaram por suas dificuldades, por suas provas, estiveram nos limites de suas próprias forças, testados na fé, no sacrifício, na renúncia de si mesmos, na obra do bem, sacrificando-se para o bem de outrem. Então, essa é o rompimento, né? É como se faz a ponte para essa felicidade. E agora, ele também vai evocar os espíritos que também são chamados de criminosos arrependidos, e eles vão dizer realmente o bem que deixaram de fazer e ocupando-se do mal, que não sabiam tão bem, né, quais seriam essas consequências pela ignorância. Há aqueles que vão pela ignorância e há aqueles que vão por malícia, por maldade, por egoísmo. Mas todos eles, arrependidos, se voltam para esse socorro divino e rogam preces, e rogam assistência e socorro divino, arrependidos. Então, estão preparados para receber a ajuda. É esse o fator importante. Precisa se ajudar para ser ajudado. Do contrário, endurecidos não poderão receber essa ajuda naquele momento. E quando Kardec pesquisa e evoca os espíritos endurecidos, eles realmente não têm condições de serem ajudados ainda. É preciso ainda um período maior de incubação espiritual, vamos dizer assim, em que eles vão fermentando as suas emoções para despertar o pensamento. E aí, as preces, as orações, as lembranças, a misericórdia, a compaixão, as vibrações que nós sempre enviamos para aqueles que ainda não conhecem a Deus e fazem a frutificação do mal em vez de fazer o bem, estão sendo colocados em seus espíritos, estão lá sendo colocados como sementes que um dia haverão de brotar, que um dia vão romper as resistências. E aí, eles também iniciarão um caminho abençoado de redenção, de reparação, que é a forma de romper chamados abismos.
Então, nesse momento, nós encerramos a nossa fala com esse sentimento de que essa parábola não pode sustentar a ideia de um Deus vingativo, né? Nós não queremos a punição do mal, porque não é este o princípio do amor divino. O princípio do amor divino, como disse Jesus, é sol brilhando sobre justos e injustos, é chuva sobre bons e maus. Então, nós lembramos que no reino dos céus, todos, vítimas, algozes, bons e maus, pela lei de evolução, todos nós chegaremos aos braços do Pai, no seu divino reino. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, a toda a nossa humanidade, na sustentação, na promoção, na conscientização de que só a caridade, só o amor romperá todos os abismos, todas as relações negativas, todas as relações de ódio, de guerra, para nos unirmos na sua paz, na paz do nosso Pai excelso. Que assim seja. Muita paz a todos. Obrigada. E agora, queridos amigos, é chegado o momento das nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e muito amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. E em especial nesse momento que atravessamos, sustentação a todos os profissionais de saúde e áreas correlacionadas. Muita fé, proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores, assistidos e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer as suas dificuldades. E para todos os necessitados que agora vêm à nossa mente, encarnados ou desencarnados. União, fé e paz espiritual para todos os núcleos familiares, principalmente para aqueles que estão passando por dificuldades, por doenças ou perda de entes queridos. Vibremos harmonia para os nossos lares, equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus.
Então, após recebermos mais um belo ensinamento do Evangelho de Cristo, trazido maravilhosamente bem pela nossa amiga Margarete, vamos em gratidão, finalizando mais esse trabalho online pela nossa querida Casa do Caminho. Rogamos que as bênçãos dos amigos espirituais recaiam sobre nós durante toda a semana e que possamos estar em Cristo cada vez mais. Então, assim, nos unimos a Ele com a sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. A Casa do Caminho sempre se preocupa com o bem-estar de seus irmãos. Há momentos que precisamos de amparo. Pensando nestes momentos e seguindo uma de nossas principais tarefas, que é acolher, a Casa do Caminho inicia a orientação online. Participar é fácil. Acesse www.casadocaminho.com.br. Clique no botão Orientação Online e em seguida no botão Agendar. Clique em Sem Preferência ou em qualquer um dos orientadores disponíveis. Escolha o dia e o horário e preencha o formulário com seus dados. Finalize clicando em Concordo com a política de privacidade e em seguida clique em Agendar. Pronto, agendamento realizado. No dia e horário marcado, o orientador entrará em contato com você. Conte com a gente. Agora é à distância, mas em pouco tempo será bem de perto.